Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Ah, sim. Meus irmãos, dizer que Nadab não está aqui, não sei onde está, mas todas as vezes que me encontro com Nadab, acho que transmita. Ela me inspira cada vez mais pela forma como Deus a tem usado. Eu cada vez mais me torno fã de Nadab e do grupo. Parabéns pela escolha. Dizer que lá na Teosópolis, em Itabuna, pastor, nós temos ovelhinhas e ovelhinhas. As meninas que estão aqui do grupo do Vocal Harmonia são ovelhinhas de Jesus, que congregam lá no aprisco da Igreja Teosópolis. E nós louvamos a Deus por suas vidas e dizer que elas são um extrato do Coral Teosópolis, que é uma obra do ministério da irmã Cacilda Lourenço, esposa do pastor Hélio, que ficou por lá durante quase 4 décadas. E no ano passado, o Coral Teosópolis recebeu, através de uma lei municipal, o título de Patrimônio Imaterial e Cultural da cidade de Itabuna. Então, as meninas representam esse grupo tão lindo e tão harmonioso. Por isso que elas se chamam Harmonia. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 23. Lucas 23. E mais uma vez agradecer a generosa hospitalidade do pastor Gamaliel, da irmã Thalita e de Adassa. Ontem a Adassa me apresentou Sara. Aos poucos ela vai me apresentando todas as suas filhas, né? Todas as suas bonecas. À medida que ela vai ganhando confiança, Marley, ela vai apresentando uma a uma. Quem achou Lucas 23 pode ficar de pé, e quem não achou também. A gente vai até o verso de número 28. Está escrito assim: Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Senhor, tem misericórdia de nós e fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Às vezes, quando chegamos à casa do Senhor, trazemos algumas expectativas daquilo que queremos ouvir, principalmente em cultos festivos. Alguém escreveu, para um momento como este, alguns versos que dizem assim: a mensagem que eu preciso não fala apenas de paz, vai além, vai muito mais, e fala também de perdão. A mensagem que eu preciso fala de um Deus que ama tanto, que é capaz de me amar mesmo sabendo quem sou. A mensagem que eu preciso é desprovida de técnicas, hermenêutica, homilética, mas é cheia de poder. A mensagem que eu preciso vem de Deus para mim. Esse texto
que lemos agora, de Lucas 23, nos remete para a caminhada de Jesus para o Gólgota, no que conhecemos como Via Dolorosa, carregando a cruz sobre as costas, vivendo um julgamento escandaloso perpetrado pelos judeus, que não podiam cumprir diretamente a lei ou as profecias que diziam que ele teria que ser pregado no madeiro, porque a pena capital máxima que os judeus podiam aplicar-lhe seria o apedrejamento. Os judeus não podiam declarar a sua morte na cruz, porque a morte de cruz era uma pena aplicada pelos romanos. E aí, no capítulo 23, no verso 2, para que as promessas fossem cumpridas, eles inventaram uma espécie de fake news, dizendo que Jesus promovia uma sedição contra o império. E aquilo sim era um crime que seria punido de morte pelos romanos. Pilatos e Herodes resistiram, porque não viam nele crime algum, percebiam a ardilosa conspiração promovida nos corações daqueles homens religiosos, mas acabaram por ceder. Tem uma frase do C.S. Lewis que diz que de todos os homens maus religiosos são os piores. Muitas vezes, a pergunta que salta à nossa mente, quando olhamos esta cena, é por que Deus permitiu que isso tudo acontecesse? Por que Deus não interveio naquela história? Onde Deus estava quando aquilo acontecia? Eu tenho uma mania de dormir muito tarde, porque é nas madrugadas que eu consigo produzir mais. E há uns anos atrás eu estava ouvindo um programa de rádio, já bem tarde, onde um religioso respondia a algumas questões que lhe eram feitas pelos ouvintes. E uma mãe perguntou-lhe, ela disse assim: meu filho vinha da faculdade em São Paulo, e quando ele estava no ponto de ônibus, ele foi assaltado e foi morto. Eu quero saber onde estava Deus quando isso aconteceu. Eu parei o que eu estava fazendo e me perguntei, eu quero saber o que ele vai responder. Ele disse: Deus estava e continua no mesmo lugar quando mataram o filho dele. Deus estava no seu trono, enquanto o seu filho carregava uma cruz sob torturas, sob escárnios, caminhando pelas estreitas ruas de Jerusalém, carregando a vergonha que era destinada aos piores criminosos, carregando injustamente aquela cruz. Sempre somos assaltados por pensamentos assim, quando não entendemos o peso da realidade da nossa história.
o mesmo quando não consideramos que a nossa condição de pecadores regenerados só é possível porque Deus exerceu a sua reta justiça sobre nós, mandando o seu Filho morrer por nós, porque nenhum homem podia expiar pecados por si mesmo. Por isso o Senhor mandou o seu Filho. O John Stott, ele diz que se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a de Jesus. Existe sim uma cruz. A religião cristã é movida por uma cruz. E repito o que eu disse ontem: não uma cruz ocupada, mas uma cruz vazia, porque Ele vive, porque Ele ressuscitou, porque Ele está à direita do Pai intercedendo por nós, e porque um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Essa é uma verdade que tem que fazer queimar o nosso coração, tem que fazer arder o nosso coração. Então a primeira lição que a gente precisa aprender nesta manhã é que todo pecado tem consequência, e todo perdão tem um preço. Todo pecado tem consequência, todo perdão tem um preço. A salvação é pela graça, mas não foi de graça. Jesus pagou o preço. Através daquela cruz, Deus nos reconciliava consigo. E aquele desfile de horror, aquele desfile de dor e sangue pelas ruas estreitas de Jerusalém, custava a vida do Filho de Deus. E era a única possibilidade de reconciliação do homem com Deus, porque só o Cordeiro de Deus, santo e puro, podia expiar pecados. Aquele era o plano de salvação, um plano concebido antes da fundação do mundo. Aquela cruz, aquele desfile de Jesus representava o horror dos nossos pecados secretos, confrontando as nossas declarações públicas de amor. Porque declaramos amor através das nossas músicas, das nossas poesias. Mas às vezes não conseguimos nos olhar no espelho, porque sabemos quem somos. E se nem todas as pessoas de Jerusalém podiam ir ao Gólgota para ver o Filho de Deus pendurado no madeiro por seus pecados, Jesus levava o Gólgota até as ruas de Jerusalém, para que todos pudessem ser confrontados com as consequências dos seus pecados. O semblante horroroso do pecado estava estampado naquele sofrimento. E aí, Romanos 5, de 8 a 10, eu sei que ela vai projetar, e vamos ler todos juntos. Vamos lá. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória a Deus, porque esse é o cerne da cruz. A cruz é o ápice
da revelação de Deus através de Jesus, numa história de amor, planejada desde a fundação do mundo. Ah, meus irmãos, Ele nos amou, e é por isso que existe uma cruz. Quando a gente descreve essas coisas, com a clareza dos fatos, algumas pessoas ficam impactadas pelo peso de suas verdades. Mas talvez o maior desafio que temos como cristãos, aqui nesta cidade, lá em Itabuna, ou em qualquer outro lugar do mundo, temos o desafio de compreender que os sentimentos mais nobres que carregamos devem extrapolar as nossas emoções e nos impulsionar à prática daquilo que cremos. Porque se não vivemos esses princípios, se não encarnarmos a nossa fé, não somos ainda aquilo que afirmamos ser, e não suportaremos o peso da revelação de quem somos. Santo Agostinho, ele dizia que a confissão das obras más é o início das boas obras. Porque pecado tem consequência. Porque perdão tem preço. Voltando à via dolorosa, devemos pensar também que nada fugia do controle de Deus. Nada estava longe das mãos de Deus. Efésios 1:4 vai dizer que aquela cruz foi erguida na mente de Deus e no mundo dos homens antes da fundação do mundo. Já existia antes de nós. O amor de Deus sempre existirá apesar de nós, porque Deus também é justiça. A reconciliação só foi possível por causa da cruz. Na cruz, Jesus nos substituiu, expiou os nossos pecados e nos justificou diante de Deus. Entretanto, se estamos livres das consequências do pecado, não estamos livres da sua presença. E é por isso que precisamos encarar com seriedade o nosso processo de santificação. A salvação foi um ato jurídico. Está perdoado. Como alguém que caminha para um precipício, desde que nasceu, a cada passo vai caminhando para aquele precipício. Todos os dias um passo para aquele precipício. Então, de repente, é alcançado por esse amor, por este perdão que já foi outorgado há mais de 2000 anos numa cruz. O Espírito Santo convence essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Ela se entrega nas mãos do Senhor. E aí ela começa um outro processo. A conversão já ocorreu. Então ela começa a voltar. Porque acontece naquele momento um processo de início, de santificação. E ela começa a caminhar. Todos os dias, um passo, mais outro passo, mais outro passo, mais outro passo. E a cada passo, ela se percebe mais carente de santificação. Mais carente da presença de Deus. Mais necessitada de ser mais possuída pelo Espírito Santo de Deus todos os dias. E quando é que isso tudo termina? Quando Deus chamar. A gente vai aprender todos os dias. Cada um caminha na sua velocidade, mas o que a gente não pode é ficar parado. E a segunda lição desse texto é que toda via dolorosa também é via amorosa.
No texto aí, no versículo 28, Jesus caminhando por aquelas ruas, acompanhado por mulheres carpideiras. Eram mulheres que eram pagas para chorar. Eu não sei se aqui em Iguaí tem alguém assim, que é pago para chorar. Dizem que tinha um sujeito tão bruto, tão ruim, que ninguém foi ao enterro dele. Ninguém chorava no enterro dele. Só os coveiros, a mulher e mais ninguém. E o coveiro perguntou para aquela mulher: o que tinha de bom nesse homem que só a senhora veio para o enterro dele? Qual era uma virtude? O que mais, assim, chamava a atenção de bom nesse homem? Ela disse assim: olha, a única coisa boa que eu vejo nele é que eu amava o jeito dele cuspir. O homem era tão ruim, que apenas o jeito de cuspir era bom. Naquele tempo, quando a pessoa era assim, se contratava mulheres para chorar, para tentar mostrar que o sujeito era bom, principalmente os condenados, o que ali colocava Jesus em pé de igualdade com os outros marginais da época, o que ele não era. Por isso aí no verso 28 ele vai dizer: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Alguém ontem me perguntou: pastor, qual foi o título da sua mensagem? A de hoje é: choremos por nós mesmos. Choremos por nós mesmos. Ele virou para aquelas mulheres e disse: não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Jesus não se deixou levar por aquele teatro encenado para gerar autocomiseração em si. Porque Jesus tinha a real dimensão daquele acontecimento para a história humana. Talvez para os habitantes de Jerusalém, aquela cena encerrava a história do filho do carpinteiro e de Maria. O fim do rabino da Galileia. Mas Jesus, ele tinha a noção exata daquela cena. Por isso ele se posicionou energicamente. Jesus estava exatamente no centro da vontade do Pai, no centro da vontade de Deus. Portanto, ele não precisava de estímulo, não precisava de autopiedade, não precisava de vitimização. Não foram os romanos, não nos esqueçamos, não foram os romanos ou os judeus que o obrigaram àquela situação, mas a graça de Deus, através do seu imenso amor por nós. Lembremos-nos que a crucificação foi um ato voluntário de Jesus. Ele entregou-se por amor, para que o amor vencesse o mal, para que houvesse justificação e liberdade através da cruz. João 10, 17 e 18, mostra aí, vamos ler juntos. Jesus falando, vamos ler juntos. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar
e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Ele se sacrificou por nós. Deus usou a história. Deus sempre usa as estruturas sociais. Deus sempre usa os eventos da história para cumprir a sua vontade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, e às vezes nós não compreendemos o que significa isso. Comemoramos o Natal sem entender que Jesus nasceu no tempo certo. Percebam, quando Jesus nasceu, já existia as Escrituras já estavam sob conhecimento dos judeus. Quando Jesus nasceu, não havia guerra. Os romanos construíram as estradas. Os gregos influenciaram na cultura. Então, tudo estava pronto. E quando aprouve a Deus, em Belém da Judéia, o Senhor fez uma pirotecnia social, inspirando o imperador a fazer um censo, para tirar aquela família de Nazaré e levar para Belém, porque as profecias diziam que o menino nasceria em Belém. E o Senhor mandou um coral de anjos para anunciar: na cidade de Belém vos nasceu o Redentor. A vontade de Deus sempre se cumpre na história. Deus sempre move a história. Nada está fora do controle das mãos de Deus. Ah, meus irmãos, aquela via dolorosa aos nossos olhos, muitas vezes foge toda a explicação, mas era via amorosa no mundo espiritual e na eternidade. Aquele sofrimento tinha propósito eterno e razão de existir. Isaías disse, 700 anos daquilo acontecer, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Percebem o tamanho da obra de Deus? Eu sei que não é fácil ver o amor e o cuidado de Deus quando desfilamos as nossas dores pelas vias dolorosas, quando enfrentamos os nossos sacrifícios pessoais e mesmo assim temos que testemunhar da glória de Deus sobre nós. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Às vezes nos perguntamos: onde está Deus? Onde está Deus quando eu sou castigado, quando eu sou injustamente julgado? Onde está Deus quando eu sou abandonado? Eu sei que não é fácil, mas precisamos olhar esses dias com os olhos da fé e enxergar um final bom numa caminhada dolorosa. Quando eu estava pensando nesse texto, eu voltei ao ano passado. Lá em Itabuna tem um condomínio muito bom, talvez um dos primeiros condomínios nobres da cidade. E lá naquele condomínio mora uma família que tem um poder aquisitivo também invejável. A matriarca da família congrega conosco. E um dia ela nos ligou e falou assim: você pode ligar para o filho dela e vir fazer uma visita?
Eu já estava com vontade de ir, mas aquele estímulo dela me deu coragem. Ele estava lutando contra um câncer, 43 anos de idade. E eu perguntei como é que ele está. Ela disse, cansado. Todo o tratamento, tudo que faz, gera uma esperança e uma frustração. Ele está muito cansado. É por isso que eu quero que você venha. Fui com Valdeci. Marcamos no final de tarde naquela casa. Chegamos, ela estava com a família daquele rapaz. Rapaz bonito, forte. De repente ele chegou, o pai chegou, que é um homem indiferente ao evangelho, filho de evangélicos. Sentamos-nos ao redor da mesa. E como eu não sou médico, então eu não preciso prescrever nenhum tipo de remédio. Eu não sei fazer visitas técnicas, eu sei tentar alegrar o doente. E eu comecei a contar histórias engraçadas. E eles foram abrindo a guarda. E ele tem uma filha um pouco maior que a Daça. E eu falei assim para ela: se Papai do Céu curar o seu pai, você canta uma música lá na igreja comigo. Olha que eu sou desafinado até para bater palmas. Ela falou, eu canto. E eu falei, e você, como é que está? Ele disse, olha, agora eu estou melhor. Porque o processo de quimioterapia me fez perder todos os pelos do corpo. Inclusive os cílios. E mesmo de olhos fechados, a claridade me incomodava e sequer eu conseguia dormir. Aí no ano passado, acho que um mês e pouco depois, todo maio a gente tem 31 dias de oração. Ele foi o nosso motivo. Orávamos por todos, mas sempre orávamos por ele. Domingo passado, depois do culto, da noite eu fui para a porta da igreja. Aí a esposa dele me procurou e falou, eu queria falar contigo. Eu fiquei até preocupado. Esperei todo mundo passar, a conduzir até um dos últimos bancos da igreja. Eu falei, pode falar. Ela disse, qual é o dia que a gente pode dar um testemunho da cura de meu marido? Eu disse para ela, na semana que vem eu vou estar em Guaí. Mas no próximo domingo, pela manhã, pode ser? Aí ela disse, que bom. Porque eu vou pedir para minha filhinha ensaiar uma música para cantar. Tomara que não seja comigo. Ah, meus irmãos. Aquela luta não foi dele. Foi da mãe. Que não perde uma quarta-feira de oração. Aquela luta foi comprada pela igreja, pelas pessoas próximas daquela mãe. E um dia, quando ela recebeu o resultado, porque ele fez uma espécie de teste, talvez um dos primeiros feitos na Bahia, para aquele câncer agressivo, quando ela recebeu o resultado de que não havia mais células cancerígenas no seu corpo, as amigas dizem que ela se ajoelhou no meio de uma de suas lojas e disse, glória a Deus, ela não se importou com o politicamente correto. Como precisamos crer que no meio das nossas vias dolorosas existe uma via amorosa, porque Deus não nos abandona mesmo quando estamos sozinhos. E eu quero dizer que, como cantamos,
Se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, do mesmo tamanho, do mesmo jeito, com o mesmo poder e com a mesma autoridade, porque a única coisa que a morte pode fazer na vida daqueles que caminham com Deus é entregá-los nos braços de Jesus. Só isso. A terceira verdade é que toda segurança é temporária. Você se sente seguro? Você pensa que está em pé? Cuidado, porque a vida passa rasteiras. Existem variáveis externas que não dependem daquilo que te dá segurança, do seu dinheiro, dos seus contatos, dos seus títulos, da sua importância. Jesus fala aí no verso 29 de Lucas 23: porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Jesus sabia que a sua morte e ressurreição iniciariam um novo tempo na história, o tempo da igreja. Ele também sabia que aproximadamente 40 anos depois daquele acontecimento, depois da cruz, o general Tito, um general romano, invadiria a cidade de Jerusalém com mais de 100.000 soldados movidos a ódio, e matariam os judeus no meio da cidade ao fio da espada. Destruiria o templo e roubaria os seus objetos e carregaria judeus como prova da sua vitória para Roma. Aquela segurança daquele tempo seria abalada por acontecimentos que estavam fora da governança dos judeus. Quando você vai à cidade de Roma, tem um prédio chamado, a gente conhece como Coliseu, o Anfiteatro Flávios. Perto do Coliseu, à esquerda, tem uma pequena ladeira, ainda com as pedras originais do primeiro século, que as pessoas sobem ali com quem está de salto alto, com alguma dificuldade. E antes de entrar no Fórum Romano existe um arco. É o famoso Arco de Tito. Quando Tito voltou para Roma, ele fez um grande desfile com os objetos do templo nas costas dos soldados. Ele obrigou os judeus escravos a construírem aquele arco e a desenharem ali na parte interna do arco alguns símbolos da sua vitória. Durante séculos, os judeus se recusavam a passar por baixo do arco. Eles passavam pelo lado. E em 14 de maio de 1948, quando o Estado de Israel voltou a ser reconhecido como uma nação, eles fizeram um desfile e juntos passaram por baixo do arco. A história registra o que Jesus dizia: chorai por vós mesmos, chorai por vossos filhos. Meus irmãos, povo santo de Deus, todos os dias estamos expostos aos dramas da vida. Todos os dias estamos expostos às incertezas do futuro. E mais que nunca precisamos viver com intensidade e gratidão os momentos que temos com quem amamos. Celebrar a vida com as pessoas que nos cercam, porque o nosso futuro sempre será uma incógnita para nós, mas está transparente para Deus.
Um dia todo o presente será passado, e só restarão memórias da vida compartilhada, porque a vida passa, e cada manhã nos traz uma nova oportunidade de viver no centro da vontade de Deus, de viver diferente, de fazer valer a nossa vida. Às vezes, nos desesperamos, porque somos humanos, sofremos por causa das pessoas que partiram, dos bens que perdemos, dos sonhos que não conquistamos, porque não consideramos que no script da vida existem esses momentos. A imagem atual do cenário que estamos vivendo já anuncia que estamos nos aproximando do fim. Ainda não é o fim. Jesus disse que estamos vivendo o princípio das dores. E se você abrir Mateus 24, a partir do verso 6, parece que você vai estar lendo o blog que traz a notícia mais nova a respeito da situação do mundo. Se não, vejamos: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem algo mais atual que isso? Tem alguém que conseguisse, ou que consiga descrever o futuro com uma nitidez tão forte? Mais que nunca, precisamos debelar essa crise de identidade que nos faz amantes do nominalismo cristão, e acaba nos tornando luz sem brilho e sal sem sabor nesse mundo. Meus irmãos, as provas da vida cada vez mais exigem do povo de Deus dependência exclusiva do seu Senhor, renúncia, exposição da sua identidade, do seu sacrifício, carregando a sua cruz pelas ruas de Iguaí, sem vergonha de dizer: eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus, a minha vida é de Jesus. E a grande verdade, eu diria a verdade coletiva, é que mesmo sendo assim, os homens nos decepcionarão, a iniquidade nos seduzirá, o amor de muitos esfriará, porque denunciará que nunca foi amor, sempre foi paixão conveniente. Precisamos fitar os nossos olhos na eternidade, meu irmão, porque o poder do Evangelho de Jesus sempre nos conduzirá vitoriosos, às vezes de forma inexplicável, no meio de todas as batalhas. Se a segurança que experimentamos é temporária, e o nosso Deus não muda, Ele é o mesmo. Amém? Por último, todos nós seremos julgados por Deus. Todos nós. Verso 31 do texto de Lucas 23. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Aqui, mais uma vez, Jesus usa
uma analogia para demonstrar verdades eternas. Ele estava dizendo o seguinte, que fogo em lenha seca tem um poder de destruição muito maior do que fogo em lenha verde. Ele dizia assim: eu sou a lenha verde, eu não tenho pecado, eu estou morrendo por vocês, mas se a mim está acontecendo isso, quanto mais a vocês que são pecadores e que merecem. Eu já ouvi muita gente dizer, eu não sei se você já ouviu dizer, alguém dizer assim: só Deus pode me julgar. Alguém já ouviu alguém dizer isso? Isso devia provocar temor e não leniência. Isso devia fazer doer a consciência e não provocar calmaria, porque o outro não nos conhece como somos. Os psicólogos dizem que somos pelo menos 3 pessoas, né? Cada um de nós. Somos o que somos, somos o que dizem quem somos, e somos o que dizemos ser. Mas Deus conhece de verdade quem somos. E isso devia nos fazer tremer. João, ele, no livro do Apocalipse, ele descreve esse julgamento. Apocalipse 20, a partir do 11. Olha que coisa que João vê. João disse assim: eu vi um grande trono branco, e que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. João viu o julgamento. Meu irmão, os dias são maus. Dias de crises. Dias de guerras. Dias de vazio da alma. Não podemos desprezar o amor de Deus. Choremos por nós mesmos. Choremos por nossa cidade. Choremos por nossa família. Choremos por nossa igreja. Choremos por nós mesmos. Roguemos a Deus misericórdia. Façamos como o profeta Elias, que num tempo de sequidão, subiu ao Monte Carmelo, colocou a cabeça entre os joelhos e pediu chuva. Peçamos a Deus que tenha misericórdia de nós e que derrame sobre nós a chuva, a água do Espírito Santo, para que possamos sentir fome, sede de Deus, para que nos abracemos essa identidade que precisamos ter neste mundo, para que cheguemos com dignidade ao céu. Sabe por quê? Porque só haverá a honra da mesa para aqueles que tiveram aqui na terra a inteireza de relacionamento com Cristo. A publicidade do trono reflete a comunhão com Deus. Deus aceita a todos, mas nunca aceitou a tudo. E a gente precisa fazer um escaneamento constante das nossas intenções. Deus é misericordioso. Nunca despreza um coração quebrantado e contrito. Deus nunca rejeita uma oração sincera.
Deus nunca ignora o sabor de uma lágrima derramada, porque Ele conhece. Deus não encolhe a sua mão quando o buscamos de todo o nosso coração. Mas não podemos nos esquecer que todo pecado tem consequência e todo perdão tem preço. Toda via dolorosa também é via amorosa. Toda segurança é temporária. E todos nós seremos julgados por Deus. Feche os teus olhos. Fale com Deus. Você que é a igreja do Senhor. Você que faz parte desta igreja, ou de qualquer outra igreja. Você que confessa o nome do Senhor. Eu sei que o Espírito Santo falou contigo. Eu sei que existem decisões tuas, íntimas, do teu relacionamento com Deus que precisam corajosamente serem tomadas. Talvez existam pecados que precisam ser abandonados. Talvez você diga: Senhor, eu preciso melhorar. Eu preciso carregar a minha cruz. A cruz da renúncia. A cruz do sacrifício. Eu preciso perder a minha vida para tornar a ganhá-la. Se de alguma forma o Espírito Santo falou contigo nesta manhã, eu te convido a se ajoelhar comigo. Se é que você pode. Se você não pode, fique sentado mesmo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa hora de confronto, onde temos que tomar decisões que vão nos custar caro, porque caminhar contigo é viver uma vida de entrega e de renúncias. Entregar aquilo que nos é precioso, mas que tem roubado muitas vezes o teu lugar na nossa vida. Renunciar aquilo que achamos que temos direito quando não temos. Fortalece-nos para que tenhamos coragem, Senhor, de viver o teu evangelho na essência, com toda integridade. Ó Deus, ajuda-nos a nos esvaziarmos de nós para nos enchermos de Ti, para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, para que a nossa prática religiosa seja apenas um reflexo da nossa comunhão contigo. Ó Deus, aviva a Tua igreja no meio destes anos e no meio dessa cidade. Alarga a visão do Teu servo Gamaliel, esse homem que o Senhor trouxe sobrenaturalmente para este lugar. Que ele tenha cada vez mais visão do Teu reino e da Tua vontade. Que ele tenha firmeza, autoridade espiritual para passar essa visão para a Tua igreja, e que a Tua igreja possa enxergar que essa visão vem de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, que conduziu esta igreja durante 84 anos, possa fazer
um novo tempo ainda melhor. Que a glória da segunda casa seja maior que a primeira. E que eles possam viver ainda mais em comunhão, mais alegres. E possam ver o Senhor operando. Que eles possam viver glorificando o Teu nome em todos os momentos. Perdoa-nos e levanta-nos para uma vida de vitória. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue nos abençoando